A 24ª questão do primeiro capítulo pede para verificar a equação 115 do primeiro capítulo e a 118. Eu vou copiá-las aqui. Que são essas aqui, né? Então, vou resolver elas de duas formas. Primeiro, expandindo as componentes, né, dessa parte aqui e tentar manipular essas componentes até chegar nesse resultado aqui. E fazer isso para essa equação e para essa. E em cada uma também eu vou demonstrar usando notação inicial, para depois fazer um comentário sobre isso. Então, começando por essa aqui, o divergente de um campo escalar vezes um vetor, campo vetorial, é igual, vou escrever primeiro a estrutura aqui do nabla, produto interno, com esse vetor aqui. Então, o resultado desse produto interno aqui, né, que a divergência tem a mesma estrutura que um produto interno, então vai ser a derivada em relação a x dessa primeira componente e assim por diante. E aqui eu vou usar a regra do produto em cada caso desse, obtendo e agora eu posso comutar isso daqui, né? Todas as parcelas que eu tenho só uma adição, e eu vou organizar de forma que eu encontre aqui o vetor A vezes o gradiente de U. Então, essas parcelas aqui que tem o A, apenas multiplicando, eu vou escrever aqui primeiro. E aqui eu vou copiar o que eu não escrevi aqui, que vai acabar resultando nas parcelas que U está apenas multiplicando. Então já vou logo deixar ele em evidência. E aqui eu vou copiar as parcelas que eu não usei, né? Que é essas que tem U multiplicando. E eu já vou logo deixar esse U em evidência. E essa primeira parcela aqui, eu consigo identificar como um produto interno entre o vetor A e o gradiente de U. Então, eu vejo aqui que se eu fizer esse produto interno, eu vou voltar aqui para cima, ó. AX vezes del x, AY vezes du y e a z vezes del z. Então, eu escrevo isso assim. Aqui eu escrevo, repito o U, né? E aqui entre parênteses, eu vejo que isso daqui é o divergente de A. Então, eu já vou logo escrever aqui divergente do vetor A. E, por último, aqui eu vejo que esse é o vetor A, que é produto interno, e esse aqui é o gradiente de U. Mais, repetir isso daqui, U vezes o divergente de A. Então, dessa forma, a gente já verifica aqui a equação 115, né? E tem outra forma de fazer também, que é usando notação inicial, que eu vou fazer aqui do lado, que é feito da seguinte maneira, né? O divergente de U vezes A é igual. Então aqui é del I, o A, eu quero a componente I desse vetor aqui. A componente I daquele vetor é o A índice I. Porque isso daqui não tem componente, né? É um escalar. E o vetor se escreve AI, versor é I. Só que eu quero só a componente, eu não vou escrever o versor aqui. Agora eu posso aplicar a regra do produto aqui, né, com essa derivada. Então vai ficar del I U AI, a derivação assim, dessa forma. Ela só deriva o que tiver imediatamente à direita aqui.
Então esse aí a gente já entende sem confusões que ele está só multiplicando essa derivada, mais o del I aí. Agora que eu já vejo que esse del I, U, ele é a componente I do gradiente de U. Aí eu repito esse AI mais U e del I aí. Eu vejo aqui que é o divergente de A. Agora esse daqui eu também vejo que é um produto interno, né? Que vou escrever primeiro A, que produto interno é comutativo, vezes o gradiente de U. Mas agora eu vou repetir isso aqui. Então, o divergente de A. Ah, só por curiosidade, como aqui a gente tinha uma estrutura de produto interno, por isso que a gente escreveu os dois no mesmo índice. Quando a gente usou a regra do produto aqui, esses dois ficaram no mesmo índice, a gente viu que era o produto interno. Esses dois aqui estavam no mesmo índice, a gente viu que era um produto interno, né? Ou pelo menos a mesma estrutura. Então, para aprender a usar isso daqui, a notação inicial, já tem um curso disponível aqui no canal, certo? Esse curso é focado em manipulações de identidades vetoriais, né? E a gente olha aqui para isso, em comparação com isso, essa aqui foi até uma mais fácil, uma identidade mais simples. Mas não importa quanto seja simples, essa aqui ainda vai ser melhor para usar, né? E quanto mais complicada vai ficando, esse aqui vai ficar cada vez maior e essa aqui vai se manter uma notação mais compacta, assim. Então é muito importante aprender essa notação inicial para trabalhar com quantidades vetoriais, assim. Agora a gente vai para a equação 118, que é aqui o rotacional de U vezes A. Então a gente vai começar aqui escrevendo a estrutura desse nabla, produto vetorial aqui, e aqui esse U vezes A. E esse produto vetorial aqui a gente vai escrever como um determinante. E agora expandindo esse determinante aqui, a gente tem na direção de x essa derivada aqui em relação a y menos a derivada disso aqui em relação a z. E na direção de y eu tenho a derivada disso em relação a z menos a derivada de u a z em relação a x. Aqui eu tenho na direção de z a derivada em relação a x de u a y menos a derivada de u a x em relação a y. Agora eu vou aplicar aqui a regra do produto. E agora eu vou separar isso aqui como a soma de dois vetores, né? Então, em um vetor eu vou deixar os termos que está derivando em u, aqui e aqui, e na segunda componente seria esse e esse. E para o outro vetor eu vou deixar os termos que está derivando a, né? Os componentes de a. Então vou copiar isso aqui agora. Aqui eu vou escrever essas parcelas que tem o U em evidência, né? O U multiplicando. Então eu já vou colocar logo ele em evidência aqui. Aí eu vou escrever o resto das parcelas que eu não usei aqui. E agora eu identifico aqui que
em cada parcela dessa, em cada um desses dois vetores, eles são resultados de um produto vetorial, né? Então aqui a gente pode considerar que isso daqui é uma componente em y de um vetor, isso aqui é uma componente em z, menos uma componente em z vezes uma componente em y. E aqui é a mesma coisa, uma componente em y vezes uma componente em z. A gente pode considerar nesse caso aqui só para entendimento, a derivada como a aplicação de um produto, menos uma componente em z vezes uma componente em y. E as coisas se repetem aqui, né? Então a gente vê que isso é um produto vetorial. Nesse caso aqui, desse primeiro vetor, é um produto vetorial entre del x, del y e del z, que é o símbolo de produto vetorial, e o vetor A. Aqui é a primeira componente desse produto vetorial. Então é isso vezes isso, menos isso, vezes isso aqui. E aqui nesse caso a gente tem o produto vetorial, a gente pode ver como um vetor desse tipo aqui. Aqui, ó. Então a primeira componente desse produto vetorial, então seria esse vezes esse. Então a derivada em relação a y de az, menos esse, a derivada em relação a z de ay. Então isso aqui está certo, né? Mesmo que o rotacional não seja exatamente um produto vetorial, ele tem a mesma estrutura. Então é isso que a gente está olhando para cá. Então agora a gente já consegue identificar tudo. Esse aqui é o gradiente de U, produto vetorial com o vetor A mais U vezes o nabla. E esse nabla aqui ele faz parte do rotacional do vetor A. Então assim a gente consegue verificar também essa equação. Então tá aqui, né? Gradiente de U vezes A, produto vetorial, mais o rotacional de A. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes e refazer essa verificação aqui usando notação inicial. Então eu começo aqui abrindo esse produto vetorial, epsilon de ijk, del i, u, eu quero a componente j desse vetor, né? E é k. E a componente j desse vetor aqui é simplesmente o AJ, já que o não é vetor, né? Não tem componente. E agora eu aplico a regra do produto aqui. Aí distribuindo isso daqui, eu vou ter o epsilon de ijk. Isso aqui eu posso permutar tudo, né? Eu vou escrever aqui, colocar um parênteses só para organizar del i u. Aqui eu vou escrever o AJ. E esse é K, aqui também distribuindo. Mas eu vou escrever esse U logo aqui. Aí aqui eu vou colocar um parênteses também só para organizar. Epsilon de JK del I AJ é K. Pronto. Agora aqui eu vejo que isso daqui é a componente I do gradiente de U. Eu repito isso daqui.
Aqui eu tenho U, aqui já está na ordem, ó, IJK, IJK. Então eu sei que isso daqui é o rotacional de A. Agora eu venho para cá, também está na ordem, IJK, IJK. Eu sei que isso daqui é um produto vetorial entre o vetor gradiente de U e o vetor A. E está feito, mas eu poderia fazer com menos 2 ou 3 linhas do que eu fiz aqui. Quando eu tentei fazer um pouquinho passo a passo, para quem já estiver estudando isso aqui, conseguir pegar algum passo aqui de uma equação para outra. Eu vou tirar o zoom e a gente vê como ficou mais fácil pela anotação inicial, né? Ela, como eu falei, poderia ser menor ainda do que isso. E aqui teve que ter grandes sacadas, né, do que deveria ser cada uma coisa dessa aqui. Então, quanto mais complicado a operação vetorial, mais difícil vai ser trabalhar componente a componente e mais útil vai se tornar a notação inicial, né? Mas agora a equação já está, a questão já está completamente resolvida, já que a gente verificou as duas equações.